um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E ele é todinho sobre psicologia junguiana. Apesar de você achar que é sobre arte marcial ou sobre a história da China. Quer me acompanhar? Vale a pena. Você vai querer ver esse filme depois de assistir esse vídeo. Vamos lá. Estou aqui para falar do filme Shadow. Esse filme é do diretor, perdoem o meu chinês, Yimou Zhang. Você fala, mas Yimou Zhang? Sobre o que é o filme e sobre o que fala esse diretor. Então, para você entender isso, eu vou explicar para você os outros filmes desse diretor, porque daí você vai alguns de vocês já vão ter noção da qualidade da produção desse diretor. Vamos lá? Vou mostrar aqui para você, ó. Yimou Zhang produziu o filme Hero com o Jet Li, né? Aqui, que é de coreografias de artes marciais maravilhosas. E ele se supera no filme seguinte, O Clã das Adagas Voadoras, né? Também um filme belíssimo, na estética, nas cores, nos planos, belíssimo. E o outro filme dele, A Maldição da Flor Dourada. Então, eu quero destacar com você isso. A qualidade de cenas de artes marciais, a qualidade estética, e você não precisa gostar de filme de luta ou achar que o filme é violento. Você pode pensar em balé, você pode pensar em expressão corporal, você pode pensar em expressão artística. É de um refinamento, de uma beleza estonteante. Todos esses filmes que eu descrevi aqui. Qualquer um dos três, você vai estar muito bem servido, de uma qualidade que o filme hollywoodiano não alcança. Eles não conseguem executar na parte coreográfica, estética, a qualidade, você não vê isso com frequência, tá? E olha que recentemente eu fiz a análise aqui do filme do Spielberg, que estava fantástico na questão da fotografia, das cores, do uso de luzes, mas no trabalho deste diretor nós estamos falando de outro patamar. E aí eu vou falar do filme Shadow. Por que o filme Shadow é tão especial e por que eu considero um filme superior a esses ótimos filmes que eu acabei de indicar e descrever para você, tá? Então, vamos lá. Este filme, ele trata dos... Opa! Vamos ajustar aqui para você. Ele trata dos seguintes pontos principais que eu quero que você preste atenção no filme. Eu estou usando imagens do filme aqui. Então você vai ver o quê? O contraste preto e branco que ele vai utilizar. O filme todo em tons de cinza, usando esse contraste preto e branco na roupa dos personagens, no cenário, é maravilhoso. E isso tem uma função dentro do roteiro, tem uma função dentro do entendimento da história que é explorada de maneira magnífica, uma fotografia deslumbrante. E aí esse contraste também aparece no enredo principal da história. O enredo principal, porque tem várias histórias dentro da história. A história principal, o esqueleto principal da história é o contraste que existe da necessidade de guerras e intrigas para se manter a paz. Olha que curioso. Então todo esse contraste de cores, a necessidade de perceber essa luz e sombra o tempo todo de uma forma poética, belíssima no filme inteiro, inclusive retratando, por exemplo, uma arte que eu tenho especial apreço, que é da caligrafia oriental, que também trabalha, né, com preto e branco ali, é maravilhosamente também levado ao roteiro, ao esqueleto principal do roteiro, que é essa ideia do contraste, da necessidade de guerra, conflito, intrigas para se manter a paz. Então isso é de um aspecto muito, muito interessante. Agora vou colocar o filme num outro patamar, porque é um entendimento ainda mais profundo sobre o que o autor nos traz, que é a ideia da psicologia junguiana por trás deste filme.
né? Então você tem a tensão entre opostos o tempo todo, a tensão, deixa eu colocar aqui para você ver, a tensão entre opostos o tempo todo no filme, a ideia de contrários e posicionamentos contrários. Então, que é, né, na filosofia ocidental, a gente vê isso através da filosofia hegeliana, a ideia, né, de tese e antítese, né, produzindo uma nova síntese. Então vocês vão ver essa coisa acontecendo nos diálogos, essa coisa acontecendo da tese e antítese nas relações, né, de uma maneira muito clara, né, mas você pode achar que pode ficar muito conflito. Não, é feito de forma poética, é feito de forma cuidadosa no filme, artística. Então, perceba esse detalhe. Mas isso não é uma ideia original do Hegel, né? A ideia da tensão entre opostos, a gente tem, né, a própria filosofia, o Yin e Yang oriental, né, chinês, já trazendo essa ideia da tensão entre os opostos e essa questão do contraste, da harmonização entre esses opostos. E o filme trata isso, você pode ver até, né, aqui na imagem de capa do filme, né? Aqui, se você perceber, o chão aqui é o próprio símbolo do Yin e Yang retratado, né? Deixando mais explícito ainda esse aspecto do contraste. Esse é um ringue de luta no filme, né? Então, na psicologia junguiana se fala, né, Jung usa por demais no desenvolvimento do entendimento da psique a ideia da tensão entre opostos. Por exemplo, no conceito de máscara e sombra. Então, sendo a máscara aquilo que nós mostramos aos outros, aquilo que nós apresentamos socialmente, aquilo que nós queremos que os outros vejam, né? A nossa foto do Instagram, a nossa aparência nas redes sociais, e a sombra, que é o nosso lado que traz coisas que nós não entendemos, não compreendemos, aspectos do inconsciente que eu não tenho acesso, né? Inclusive aspectos que tento colocar na sombra, que desgosto, que tem os meus traumas, as minhas dificuldades. E o filme traz isso também, aspectos sombra dos personagens que são ocultados nas sombras da história. E tem vários aspectos ocultados para o grande final do filme, surpreendente final do filme, que você vai ver que existem sombras nesse final do filme que se revelam, que vêm à luz, né, no final dessa história. E uma das coisas mais belas do filme, o filme trata isso de maneira muito explícita, o contraste masculino-feminino. Não só na forma de lidar com os problemas, na maneira como, por exemplo, existe uma forma de conduzir o conflito entre países diferente do masculino e do feminino, a forma como a ética é vista diferente entre a energia masculina e a energia feminina, mas de uma maneira belíssima na expressão corporal, através da luta. A luta expressa através da maneira masculina em um exército e da maneira feminina em outro exército. É deslumbrante, o tema é muito bem tratado, como isso se dá e como isso acontece. Sinceramente, você deve assistir este filme. Não é um filme do tipo blockbuster, com ações de bombas e explícitas no sentido dos heróis da Marvel e coisas assim. O filme tem suas sutilezas, é um filme de arte chinês, mas é um filme que tem lutas, que tem bastante ação, e para quem gosta de observar a fotografia do filme, vale a pena, tá bom? E se você quiser saber mais sobre filmes fantásticos, histórias e entender a psicologia por detrás dos filmes, acompanhe o canal, eu vou estar sempre produzindo material interessante para você, tá bom? Um grande abraço, até mais!